Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Será que a pregação do pastor Mário de Oliveira, da Quadrangular, foi macabra? Bom, nesta segunda-feira, o canal Fuxico Gospel, acho que é assim o nome deles, colocou como título Pregação na Quadrangular Macabra. E aí colocou a foto do Mário de Oliveira, que foi quem trouxe uma pregação na Convenção Nacional de Pastores, que ela aconteceu semana passada. E aí, desde da manhã de segunda-feira, o pessoal, né, os inscritos aqui do canal, alguns amigos, algumas pessoas da minha denominação me mandaram, claro, por WhatsApp, por direct, me mandaram mensagens perguntando sobre isso. Até então, quando eu vi a primeira, eu falei, bom, mais uma vez o pessoal aí pegando no pé das pregações do pastor Mário. Só que depois eu comecei a receber mais mensagens e vi que o negócio estava sério mesmo. Assisti ao vídeo, né? Eu não perco tempo com um canal de fofoca, fofoca evangélica, fofoca gospel. Bom, porque se o nome diz fuxico, trata-se disso. E fofoca é um assunto que não é bom, né? A Bíblia fala que são palavras torpes. Quando a gente entra numa fofoca, não vai dar bom, não vai dar bem de jeito nenhum. Mas vamos lá. Como eu sou pastor da Quadrangular, eu vou te contar tudo o que aconteceu. Bom, se você está aqui no canal pela primeira vez, seja da Quadrangular, qualquer outra denominação, ou até mesmo está desigrejado e gosta de ouvir a palavra de Deus, então eu peço que você me ajude a pregar nesta plataforma, se inscrevendo no canal, não paga nada, é de graça. Tá? Para todos aqueles que gostam de saber dos mistérios bíblicos, escatologia, como que as coisas estão escritas no hebraico, as festas de Deus e muito mais, você encontra com certeza aqui neste canal. Bom, vamos lá para o vídeo, vamos contar tudo como aconteceu. Então, primeiro, quem é o Mário de Oliveira? Mário de Oliveira é um dos primeiros pastores, dos pastores pioneiros da Igreja Quadrangular. Você sabe que essa denominação, ela nasceu nos Estados Unidos, ela veio para cá no século passado, e aqui deu mais certo do que propriamente lá no norte da América, né? O Brasil realmente estourou, evangelizou para todo quanto é lado e esta obra cresceu. O meu pai, ele desde muito jovem, ele se tornou pastor na Quadrangular, também é um dos pioneiros, e até no passado ele e o Mário de Oliveira tinham uma boa amizade ministerial, tá certo? E aí, desde criança, eu estou dentro da igreja Quadrangular, e eu sempre ouvi nomes de homens de Deus dentro da nossa denominação. E sim, o Mário de Oliveira, meu pai, citou várias vezes. Seu testemunho é muito bonito. Na primeira pregação dele, ele ordenou que uma pessoa que estava na cadeira de rodas, que ela se levantasse, e a pessoa se levantou. Ele foi muito usado por Deus. As pregações dele eram, assim, inovadoras para a época, e por causa disso, ele chegou à presidência da Quadrangular. O povo que votou nele há muitos anos atrás estava esperando resgatar esse espírito evangelístico na nossa denominação. Então ele recebeu a oportunidade. Está há muitos anos já como pastor presidente, né? Tem que falar assim para muita gente entender, mas presidente nacional da Igreja Quadrangular no Brasil. Então é isso. Ele teve um passado assim muito grande no ministério dele, sinais, curas, pregação evangelística, e por isso ele foi colocado como presidente, ok? Tá fácil de entender até aí? Agora o que você precisa saber? A Quadrangular não funciona como a Universal, que mais? Essas que tem agora a Mundial, a Igreja da Graça,
cuja o líder, ele é ali vitalício, este é o líder até ele falecer, ele continua sendo líder, ou se ele não puder mais, né? Tem mais igrejas, Renascer e muitos outros ministérios. A quadrangular não funciona assim. Há eleições, existe um conselho nacional, conselho estadual. Então, só para você entender, se o Mário de Oliveira pregar, falar alguma coisa errada, se ele inventar, por exemplo, a partir de agora, ou melhor, se ele falar assim, olha, a partir de agora eu estou dizendo, eu descobri que Jesus Cristo não era o Messias prometido de Israel. Ele foi um grande profeta, mas ele não era o Messias, então o Novo Testamento ele não está correto, é só o Antigo Testamento. Se por acaso o presidente da igreja falar isso, ele não pode fazer virar lei, de jeito nenhum. Por quê? Porque existe um estatuto que precisa ser cumprido e os pastores, eles podem discordar normalmente, tá? Então, o que eu vou falar agora sobre a convenção foi algo que ele pregou, como ele já pregou muitas vezes, e quem está lá pode ou não concordar. Isso é uma coisa muito simples, mas a questão é saber se realmente ele pregou, se ele trouxe uma pregação macabra, como esse canal colocou, né? Então, nós vamos chegar nesse ponto. Eu estava dizendo que na quadrangular tem eleições, os candidatos concorrem. É bem verdade que nas últimas não houve candidato, ele foi o único e continua como presidente até hoje. E o que eu posso dizer é assim, que muitos pastores gostam dele, estão satisfeitos com o trabalho dele. Outros discordam, gostaria que tivesse uma inovação, mas a maioria, né, está na igreja, é submisso, obedece. É que nem aquela história, sabe? Você tem um time de futebol, então ele está contratando um jogador. Ah, eu não gostaria que esse jogador jogasse no meu time, mas como ele está vestindo a camisa, vamos lá, bora lá torcer para ele. A ideia é essa. Isso é normal, isso é do ser humano. Não dá para agradar todo mundo. Então, sim, tem gente que se agrada até hoje do pastor Mário, outros não, e isso é muito comum. Mas vamos lá, então, assim, ele prega na convenção e ele fala sobre uma tal caveira, né, que ele conheceu, ele conversou com ela, ele foi o único homem, o único humano que deu atenção para todo mundo, tinha medo, e chegou até uma hora a apostar corrida com ela. Ele falou isso, não tem como negar. O vídeo, né, que o canal aí Fuxico pegou, tá lá, é a voz dele, é ele falando. A questão é o seguinte, por que que ele fez isso? Porque ele tem um ritual macabro, satânico, ou ele tá ficando doido da cabeça? Ou será que ele falou isso dentro de um contexto, dentro de alguma coisa e que, sem honestidade, né, esse canal não colocou ali na íntegra? Então a gente tem que pensar isso. A primeira coisa, vamos lá, eu não fui na convenção, porque motivos pessoais, tá? Esse ano não teve como ir, né? Eu tenho. Enfim, não fui para a convenção. Mas, quando me mandaram o vídeo, e eu assisti ele falando, inclusive, mostrei para minha esposa, primeira coisa que eu disse para as pessoas, eu não estava lá. Então, assim, eu não posso dizer o que aconteceu sem primeiro assistir a pregação, sem primeiro saber, me informar. Porque quando eu olhei para os comentários, eu poderia até fazer um react, né, só dos comentários nesse canal Fuxico, mas nem vou perder tempo com isso. Mas tinha gente que já falava assim, né? Teve falou, eu sou pastor na quadrangular e fiquei muito chateado com o que eu vi. Aí alguém colocou, sai da Babilônia, né? Como se a igreja fosse a Babilônia, o que não é. Babilônia na Bíblia
É o que a gente entende, né, como governo oculto, como nova ordem mundial, que sim, pela Bíblia, estará numa cidade marítima ou bem próxima ao mar, como está lá em Apocalipse. E como que a Babilônia vai ser destruída? Pelo anticristo e pelos seus 10 líderes. Babilônia não é a cidade do anticristo, ela é inimiga. Aí, quando a Bíblia fala sai dela, povo meu, é que o pessoal de Israel, ou seja, os judeus, eles vão trabalhar nessa cidade para ganhar dinheiro. E ela vai ser destruída pelo que a gente entende na palavra, armas nucleares. Porque muita gente vai passar de navio e de longe vai avistar o fogo, a fumaça, a cidade toda sendo destruída e vão falar ainda: puxa vida, nós ganhamos dinheiro nessa cidade. Aí o pessoal já vai e fala que a igreja é a Babilônia. A igreja quadrangular, ela pode não ser a melhor igreja na teologia. Tem muita coisa que ela precisava melhorar. Ela tem muitos defeitos, como toda denominação tem. Mas você precisa saber disso também. Não existe uma igreja, pelo menos até hoje, não há uma denominação que tenha a unção que a quadrangular tem para ganhar almas. Ela tem uma unção muito forte, as pessoas se convertem porque estão doentes, seja qualquer tipo de enfermidade, desde as mais simples até aquelas que não têm cura, que não têm tratamento, as pessoas são curadas. Tem curas, tem milagres, como acontecia na época de Filipe. As pessoas se convertiam por causa da pregação e dos sinais que Filipe fazia, conforme está lá no livro de Atos. A quadrangular é assim. Eu não falo isso também, sabe, como idolatria à igreja, de maneira nenhuma, é apenas reconhecer a unção que Deus deu para nós. E muita gente que já me falou: por que você não sai da quadrangular? Por que você não monta o teu ministério, né? Vira e mexe as pessoas falam isso. Olha, Deus não falou nada para mim, então eu continuo aonde Ele me colocou e eu tenho que aprender, eu tenho que ter essa unção de ganhar almas também para o reino de Deus. É isso, né? Graças a Deus eu sei que eu consigo ganhar almas, mas eu quero uma unção maior ainda. Então, voltando, né, à pregação, ele realmente falou da tal caveira, mas eu perguntei para pessoas que foram lá e a resposta foi unânime, muito simples, que é uma coisa que acontece muito com os pastores mais antigos da quadrangular. Eles pregam, eles contam lendas, eles contam parábolas, assim, parábolas novas. Muitas vezes eu já ouvi isso, né? Pastores dizendo assim: um dia eu fui para o céu e encontrei o apóstolo Paulo e falei com ele. E depois ele diz que era só uma ilustração para se pregar a mensagem. Bom, eu não vou ficar explicando isso também, mas na Bíblia você vai encontrar parábolas, ilustrações. O próprio Senhor Jesus, ele falou ditados, ele usou termos de duas escolas rabínicas, a escola de Shammá e a escola de Hillel. Então, assim, essas aplicações, elas existem. Agora, é óbvio que a gente tem uma opinião pessoal. Você já viu alguma pessoa pregar? Tem aquele pregador que você falou: nossa, que palavra, que pregação. Mas tem aquele que você fala assim: não gostei. E tem aquele outro que você diz assim: eu gostei mais ou menos. Ele falou isso, foi importante, ele falou aquilo, mas olha, tem coisa que foi desnecessária. Então, assim, essa questão da caveira, né, para muita gente foi desnecessário ele falar essa lenda que ele criou, que ele inventou. Mas olha que coisa interessante, ele deixa claro isso na sua pregação, que a lenda, que essa caveira aí foi uma historinha, foi uma lenda que ele contou para chegar na mensagem principal. Qual que é a mensagem principal? Jesus. Jesus que ressuscitará os mortos,
Jesus que traz vida. Esse era o propósito, esse era o objetivo, e todos aqueles que foram na convenção tiveram esse entendimento. Daí, lá no Fuxico, né, nos comentários, o pessoal, como é que esses pastores olham e não sai ali no meio da pregação, não grita, não faz alguma coisa, eles ficam tudo lá sentado, parado, ouvindo. Exatamente, se ninguém se movimenta, é porque é diferente daquilo que está sendo passado. Agora, eu vou passar um trecho para vocês, né, de que o pastor Mário, ele fala que é uma lenda essa história da caveira. Vamos lá, você vai ver agora esse corte aqui da pregação. Vocês nem sabem, porque esta, na verdade, é a mensagem da cruz que eu queria trazer para vocês. A caveira que fala é uma lenda, mas o Monte do Gólgota não é uma lenda, é uma realidade. Gólgota é uma realidade. Bom, depois desse pequeno corte que você viu, eu deixo uma pergunta para você refletir, pensar e quem sabe até deixar aqui o seu comentário, né? Será que esse canal, o irmão aí do canal Fuxico, a pessoa que passou o vídeo para ele, será que teve honestidade realmente nisso? Será que eles assistiram realmente assim só aquele pedacinho e não viram o final da pregação e aí eles já soltaram os cachorros em cima de tudo? Ou de repente eles viram a pregação, mas quiseram fazer esse corte para ficar uma coisa macabra? Nós precisamos tomar cuidado. Eu não vou jogar praga evangélica aqui, macumba, gospel, porque não é assim. Mas eu só quero lembrar todo mundo uma coisa, que todos nós vamos comparecer diante do Senhor. E a gente vai ter que dar conta das nossas atitudes, das nossas obras. A Bíblia diz isso. Deus não gosta de fofoca, Deus não gosta de calúnia, de mentira. Deus não gosta dessas coisas. Então a gente vai ter que dar conta de tudo isso. Opinião pessoal. Então, como eu disse, numa pregação é muito comum ter partes que você não concorda, que você não gosta, ou até mesmo que você entende, sabe, que aquilo é desnecessário, não tem que ser falado, ou sim, então eu vou dar minha opinião pessoal, porque de fato, no final, o pessoal ganhou lá uma caveira, um caixão, né, de presente. Isso aí, minha opinião, desnecessário. Agora, quem ganhou esse presente, será que ficou com isso? Olha, um amigo que eu conversei com ele, que estava lá, ele ficou maravilhado com a palavra, com a pregação. Ele disse: olha, foi uma pregação difícil mesmo, mas não tem como. No final, houve uma exaltação a Deus muito forte. É o que Jesus vai fazer, a ressurreição dos mortos. E aí ficou no nosso entendimento que hoje nós não passamos de pó, nós somos como uma caveira e seremos transformados. Ele foi impactado. E muita gente assim também. Agora, por que eu não concordo? Se eu estivesse lá, provavelmente eu não iria gostar. E o que eu iria fazer com o presente? Talvez eu iria jogar fora, né? Porque caveira, de fato, é o que nós somos, né? Quando o corpo morre. A gente vira esqueleto e fica lá aguardando até o dia da ressurreição dos mortos, né? Por isso que a Bíblia fala para não cremar os corpos, e sim para sepultá-los, enterrá-los. Mas enfim, então é criação de Deus, né? Mas o que a caveira hoje representa para a maioria das pessoas? Para os roqueiros, antigamente a gente falava isso, né? Então o que ela representa? Então é isso que a gente tem que pensar, né? Ah, tá trazendo maldição para minha casa. Vamos analisar mais uma coisa também. Você tem filhos ou sobrinhos, netos, alguma coisa assim? Por acaso você já deu para alguma criança, um menino no caso, né, um super-herói como o Batman, como o Homem-Aranha? Sinto lhe informar que, apesar de ser um herói, né, dos filmes da DC, da Marvel,
Eles são seres híbridos, Homem-Aranha. Existe isso, né? É um híbrido. Que mais? O Batman, Homem-Morcego. Reparou? Então tem muitas coisas, símbolos malignos que às vezes a gente coloca na nossa casa, na nossa vida, e nós não estamos sabendo, né? Por exemplo, os símbolos do Natal. Aqui no canal tem vídeos, tem uma playlist só sobre o Natal pagão, né? Então, colocar árvore de Natal na sua casa, no altar de Deus. A Bíblia condena isso, inclusive, até porque a árvore de Natal e todos os símbolos foram baseados em rituais dos nórdicos. O negócio é muito complicado. Só que tem muitas pessoas que, sem saber, colocam esses símbolos, e essas pessoas são servos de Deus. Eles vão perder o Espírito Santo por causa disso? Eles vão perder a bênção de Deus por colocar esses símbolos? Não, o que a Bíblia diz é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mais cedo ou mais tarde, você pode estar iludido, você pode estar cego num determinado assunto. Mas mais cedo ou mais tarde o Senhor vai abrir os teus olhos, vai te mostrar a verdade, tá? Uma coisa que muita gente não sabe, põe dentro de casa também, é a coruja, né? Essas estátuas de coruja. Mas coruja é criação de Deus, sem dúvida, né? Mas só que existe uma deusa, que é coruja também, que é muito cultuado, hoje ainda, né, pelos iluminados. Então, enfim. E muito crente coloca isso dentro de casa também. Mas a verdade você vai conhecer. Então, assim, eu provavelmente, se eu pegasse uma caveira com um caixão, né, e provavelmente eu ia pegar e jogar fora, né? Eu não vou ficar com esse negócio aqui. Eu não iria fazer isso. Agora, você vai num médico, você vai num local, né, que estuda anatomia, o corpo humano, e tal, tem lá o esqueleto, é um instrumento de trabalho, então depende muito, sabe? E eu repito, às vezes uma mensagem não fala com você, mas fala com outra pessoa. Você já ouviu falar do encontro com Deus? Quando ele começou na sua essência lá na Colômbia e foi trazido para o Brasil, eu participei de um dos primeiros que teve, né? O tal do G12, e foi legal, para muita gente foi tremendo, para mim não foi tão tremendo assim, né? Mas eu participei do original, só que aí o pessoal começou a adaptar as coisas para eles. Aí num desses encontros o pessoal fez um caixão, colocou um espelho ali, e a pessoa aí falava: vai lá no caixão ver ah, no lugar de quem que Jesus morreu, sabe? Aí a pessoa aí, ela via o espelho ali, ela mesma refletida no espelho, e chorava, sabe? Então a mensagem para ela, essa atitude foi boa. Para mim talvez não seria, mas para o meu amigo foi bom o que o pastor Mário pregou, porque o objetivo era assim, ele contou uma historinha, uma lenda, que eu repito, os pastores antigos têm muito disso, sabe? Então ele conta, mas no final ele diz: isso aqui é uma lenda, mas a história de Jesus é verdadeira. E essa foi a exaltação. Então é isso que eu queria falar para vocês, né? Eu fiquei assim, muito chateado. Eu acho que o pastor Mário, ele é homem para se defender sozinho, ou se ele entender que não precisa dar voz para essa fofoca gospel, né? Aí é problema dele, com a equipe dele, com os conselheiros dele também. Só que o canal aqui ele não é da Quadrangular. O canal sou eu, né? Ele é o meu canal. Só que eu sou um pastor que trabalho dentro da Quadrangular. Então, muitas pessoas me respeitam, né? Muitos inscritos aqui me respeitam como homem de Deus, inclusive. Então, estou dando uma satisfação para vocês. Mais uma pergunta: você vai continuar dando créditos para vídeos como esse? Eu, particularmente, vídeo de fofoca, fala desse, fala daquele, eu evito, eu não quero saber, porque isso não acaba bem, isso não agrada a Deus, tá?
Então, deixa essa dica para vocês também. Quando de repente chegar um vídeo de uma pessoa, o Malafaia falou tal coisa, sabe? O Estevão Hernandes, você estava lá? A pregação foi, não teve corte nenhum? Porque é muito fácil hoje fazer cortes. Até eu aprendi, se eu quiser, eu posso transformar algumas pregações aí, claro que eu não vou fazer isso, né? Em más pregações. Corte é muito comum e a gente tem que tomar muito cuidado. Mas é isso, gente, é uma satisfação. O vídeo acho que ficou longo, mas não tem o que fazer. Eu precisava falar e espero não falar mais desse assunto, tá? Por gentileza, por favor, não me mandem esses vídeos de pessoas, de pregadores que falaram isso ou falaram aquilo, tá? Se alguém falar alguma coisa estranha, né? Vai depois olhar no site, vai ver se tem alguma coisa, se tem alguma nota. E aí, a Bíblia vai te fazer, vai te fortalecer no que é certo ou errado. Você retém o que é bom. E se a pessoa não é de Deus, se a pessoa perdeu a unção, fique longe dela. Apenas isso. Tá? Aos membros da Quadrangular, não fiquem envergonhados, tá? Porque foi uma calúnia. Essa que é a verdade. É o que eu vejo aqui, né? E pergunte para qualquer pastor que foi à convenção, ele vai falar igual eu estou dizendo. Tá bom? É isso aí. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.